Salvador Jesus Cristo. Eu quero pedir para a amada igreja que nesse momento que nós vamos interceder, que nós possamos direcionar para o lar do irmão e para a família dele, enquanto ele estiver ministrando a palavra do Senhor Jesus, pedindo aí o que o Senhor colocar em seu coração, porque ele está com uma responsabilidade. E o Senhor Jesus, dentro da sua palavra, na abertura, ele nos trouxe dizendo que ainda que estamos fazendo uma boa obra, há também uma situação no inferno para nos entristecer e tirar do foco. Mas o Senhor Jesus, ele revela dentro da sua palavra, quando lá falou para Neemias, Tobias e Sambalate, que chegou para trazer algo para desestabilizar. E o mês de julho foi falado aqui que é o mês da alegria. E o adversário, ele sabe que quando nós entramos na presença do Mestre, toda tristeza salta de alegria. E eu creio piamente nessa palavra. Só que nesta noite, como instrumento do Senhor Jesus, vieste aqui com uma responsabilidade de transmitir não só o que o amigo Espírito Santo já colocou no seu coração, mas algo aqui no mundo espiritual vai ser liberado. E diz Deus que a maior parte desta mensagem vai ser liberado no meio da tua parentela, para a tua família e sobre a tua casa, não só no mês de julho, mas no mês de janeiro, andarraçui, no mês de fevereiro, no mês no mês de abril, no mês de março, no mês de maio, no mês de julho, no mês de julho, no mês de agosto, no mês de setembro, no mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro. Assim diz o Senhor, porque o ano vai se encerrar no dia 31 de dezembro, e eu vou fechar este ciclo com uma grande vitória, diz o Senhor. Guardai este dia chamado hoje, porque para o ano de 2024 os teus pés pisarão na terra, diz o Senhor, porque ninguém semeia na obra de qualquer forma, andai, achai e permanece, leva a sória, ande calava sória. Oremos ao Senhor, Pai de eternidade, Deus de poder, Deus de glória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, apresentando o teu Filho, a qual é instrumento, ó Papai querido. Ah, meu Jesus, bem sabes tu o deitar e o levantar desta família. Ah, meu Deus querido, o que necessita o meu Senhor Jesus amado. E eu creio, Senhor, que na medida que ele, Senhor Jesus, abrir a tua boca para liberar diante desta tribuna, para a nave, ó Papai querido, meu Senhor Jesus amado, o anjo, meu Senhor, está recolhendo a cada palavra, eleva a sônia, alava a sônia, e dará a ele, meu Senhor Jesus amado, o firmamento que ele precisa, o alimento que ele precisa, a substância que ele precisa, meu Senhor. Anda, rabachou, nereva sônia, porque o Senhor Jesus já tem reservado nos altos céus, meu Senhor Deus, algo de muito especial para quem entrou aqui nesta noite, meu Senhor, precisando, meu Senhor, do refrigério, porque lá, Senhor, pode estar, Senhor Jesus, tudo fora de lugar, mas o teu nome, meu Senhor Jesus amado, está sendo glorificado. E eu creio assim, meu Senhor Jesus amado, que o vento vem, a má notícia vem, mas é para que o teu nome seja glorificado. E nesta noite, meu Senhor Jesus amado, como esplendor, ó Pai querido, como magnífico
Senhor Jesus, como dono e o anfitrião desta festa, meu Senhor Jesus, nós continuaremos a te glorificar, porque entre a tua amada igreja, toda a honra e toda a glória seja dada a ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Poderoso e fiel, tu és lindo, Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Eu louvo ao Senhor por mais esta oportunidade de estar retornando a esta casa. Estive aqui no tempo outrora e assim Deus permitiu hoje estar aqui com os irmãos e desde já, de uma forma toda especial, sentindo a presença do Senhor neste lugar. Amém? Quero desejar aos irmãos um ano cheio de paz, cheio da presença do Senhor, cheio de testemunhos gloriosos, e o nome do Senhor vai ser exaltado na sua casa, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quero também agradecer ao pastor Edivaldo pela confiança de nos entregar essa tribuna, também o pastor Moisés, que foi o instrumento de Deus para que possamos estar aqui. Agradecer também ao carinho da minha esposa, a missionária Tamires. Sempre costumo dizer, eu prefiro ouvi-la, né? Ficar sentado e ouvi-la, mas hoje Deus achou, estava na agenda do Senhor este compromisso. Meus amados irmãos, sem delongas, vamos abrir a palavra de Deus no tema dos irmãos, que está no livro de Neemias, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos, melhor dizendo, nós vamos ler somente o versículo de número 3. Neemias, capítulo 6, versículo de número 3, que diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém? Você pode tomar o seu assento, exaltando o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Meus irmãos, me alegrei com esse tema, pois esse livro em especial, o livro de Neemias, vai nos relatar algumas verdades ao nosso coração, que eu classifico de suma importância. E uma das verdades que entendemos e aprendemos neste livro é sobre batalha espiritual. Estamos sim vivendo uma batalha espiritual. E se porventura você me perguntar, pastor, e quando vai terminar? A data do término da batalha espiritual será somente na glória. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós estaremos sempre em batalha. E aqui este homem faz a diferença no seu tempo, escrevendo uma história linda, devido à sua persistência, à sua perseverança em vencer o mal. Nós estamos diante de uma passagem que ocorre uma transição de poder. Havia, meus amados irmãos, o poder babilônico, onde levou o povo de Judá a passar por um momento crítico, o cativeiro,
onde o próprio Deus havia designado e falado ao seu povo. Mas agora, no tempo de Neemias, aproximadamente o 5º século antes de Cristo, nós vamos observar uma transição de poder. A Babilônia caiu, e agora um reino chamado Persa assume o poder. E quando falamos de transição de poder, nós vamos observar que através da história isso é muito comum, não somente nos nossos dias. Quem se lembra do Egito? Um tempo outrora foi um grande dinastia, um grande poder, um grande reino, onde dominou toda a região. Porque não se lembrar também da Síria, que também se levantou com grande poder, dominando a região e até mesmo o reino do norte, Israel. Houve uma transição, o Egito não era mais, nem a Síria. Se levanta agora a Babilônia contra o reino do sul. E a transição também ocorre agora, vem cair também a Babilônia e assume o reinado persa. Agora é este reinado que está dando as cartas, que está dando a direção. Todo o poder na terra está na mão agora desses homens, desse governante em especial. Observe que passa-se o tempo e o poder aqui na terra é mudado, mas o poder no céu continua o mesmo. Entra governo, sai governo, mas o nosso Deus está sentado no alto e sublime trono, no controle da situação. E conosco não é diferente. Estamos sim começando o ano com uma transição de poder. E isso, quem sabe, tem trazido preocupação ao coração de muitos. Mas nós que somos servos do Senhor, devemos descansar, pois Deus continua no controle da situação. Deus continua no controle da situação. O poder aqui na terra é transitório. Um tempo está um poder, um reinado, um tempo está outro, mas Deus continua absoluto, reinando sobre a terra. E agora, meus amados irmãos, o governo medo-persa invade a Judá, toma conta daquelas cercanias, daquela região, e derrotando o exército babilônico. Preste atenção nisso. Havia algumas coisas comuns entre o governo persa e o governo babilônico. Dentre elas, o poder. Todos esses reinados buscavam o poder e o controle mundial. Isso era comum entre as nações que se levantavam, e em especial essas duas. Nós também, meus amados irmãos, observamos através da história a malignidade dessas nações. Também é algo comum, mas tem algo em comum entre essas nações: Persa e a Babilônia em si, os caldeus. E o que era em comum? A forma ao qual tratava os seus vassalos, os seus cativos. Nós vamos observar, meus amados irmãos, que quando a Babilônia invadiu Judá, a primeira providência foi levar muitos cativos à sua terra. Nós vamos observar que Daniel foi um deles. Ezequiel, que era contemporâneo de Daniel, foi outro, que foi levado à Babilônia.
Este era o plano, era a forma de administrar os babilônios. Mas como agia o governo persa, já não tinha esta característica. Eles queriam dominar, eles queriam ter controle da situação, mas não exigiam que os seus vassalos, que os seus cativos fossem para a sua terra, para o seu reinado em si. Eles permitiam que os judeus permanecessem em Judá. E isso que vai ocorrer durante o período do livro de Neemias. Muitos vão estar voltando para Judá, para a reconstrução daquela cidade que havia sido destruída. E quando, meus amados irmãos, eu estudava, analisava esta maneira em comum desses dois reinados, o Espírito de Deus falar ao meu coração que nos dias de hoje não é diferente. O inimigo da nossa alma, um tempo outrora, o inimigo, sabe qual era o objetivo, irmã Tamires? Era tirar o povo da presença do Senhor, era tirar da igreja, da comunhão, era fazer parar, era fazer desistir. Este era a estratégia do inimigo. Mas sabe o que está ocorrendo nos nossos dias? O inimigo não quer tirar mais da presença em si, da comunhão, mas o inimigo quer estragar dentro do corpo de Cristo, quer que possamos continuar servindo ao Senhor, quem sabe pregando, louvando, adorando ao Senhor, mas não na mesma qualidade, não com o mesmo compromisso. O inimigo não está mais interessado que você saia da congregação. Ele quer que você continue, mas perdendo a qualidade, perdendo o ânimo, perdendo a disposição, não tendo mais o mesmo zelo pela palavra, não tendo mais o carinho pelas as ordenanças de nosso Senhor. Mas nesta noite, o Espírito de Deus me trouxe a este lugar. É tempo de voltar à qualidade, é tempo de voltar para a oração, é tempo de voltar para a consagração, buscando a presença do Senhor. Não basta estar na casa, tem que fazer parte do corpo de Cristo. Aleluia. Não basta ter uma carteirinha de membro, mas tem que estar registrado no céu, escrito no livro da vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. E hoje essa tem sido a estratégia do inimigo. Quer que possamos ficar prostrados. E agora, meus amados irmãos, Neemias, ele vai aparecer no cenário, diante do meio desta situação. Nós sabemos, a partir do capítulo de número 1, ele vai receber uma notícia de um irmão chamado Hanani, que vem de Judá trazendo notícias que não eram favoráveis. Eu imagino, meus amados irmãos, Deus sentado no alto e sublime trono, como Deus trabalha em algumas situações. Deus, ele tem o poder nos céus e na terra para fazer de uma forma surpreendente. Ele poderia, meus amados irmãos, restaurar a cidade de Judá de tantas formas diferentes, mas Deus usa uma notícia para chegar ao coração e aos ouvidos de Neemias, sabendo que Neemias iria
iria tomar algumas providências que iria mudar o rumo de Judá. Sabe o que eu entendo com isso, meus amados irmãos? Que algumas notícias que chegam aos nossos ouvidos não é para fazer você ficar triste, não é para fazer você desanimar, perder a esperança, mas para que possamos, meus amados irmãos, tomar uma atitude, tomar uma postura. E foi a atitude de Neemias, meus amados irmãos, que mudou a história. Ele recebeu uma notícia triste, que não foi favorável, mas aquele homem, quando recebeu aquela notícia, ele foi orar e foi buscar a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Quem sabe tem pessoas que entraram aqui nesta noite, que já receberam algumas notícias que veio entristecer o teu coração, veio bater o desânimo, veio bater um momento crítico de você não saber o que fazer, mas sabe, aquilo que o Senhor está colocando no teu coração, é necessário orar, é necessário buscar a presença. Não permita essa notícia abater a tua alma. Busque ao Todo-Poderoso. Ele tem a solução para cada um de nós. Ele sabe como agir no meio dessa dificuldade. E nós vamos observar no seu livro cerca de 11 vezes nós vamos observar que Neemias usa esse recurso da oração. Neemias é o obreiro que não toma uma atitude sem orar, sem buscar a direção de Deus. Disso, meus amados irmãos, eu me recordo do apóstolo Paulo, livro de Atos, capítulo de número 13. Apóstolo Paulo, até então chamado Saulo, preste atenção nisso, ele é chamado pelo Senhor no capítulo de número 9. Passa-se 9 anos, capítulo de número 13, ele vai iniciar a sua primeira viagem missionária. E sabe o que o texto vai dizer a partir do versículo de número 1, meu pastor? Que havia mestres e doutores, e todos estavam orando e jejuando. Sabe por quê? Para buscar a direção de Deus, ao qual eles deviam seguir. Isso, meus amados irmãos, me chamou a atenção, porque o texto é muito claro em dizer que eram mestres e doutores na palavra. Poderiam muito bem dizer, quer saber de uma coisa? Paulo falando, quem sabe, com Barnabé, vamos tomar uma direção, você vai para o leste, eu vou para o oeste, vamos fazer a vontade de Deus. Mas mesmo sendo mestre e doutores, não tomaram uma atitude sem buscar a direção do Senhor. Oh, aleluia. E quando aqueles homens estavam orando, o Espírito de Deus tomou a vida de um deles e separou Paulo e Barnabé para uma grande obra. Sabe por quê? Tem muitos prejuízos, muitas das vezes, na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, nas nossas decisões, porque nós não oramos mais, não mais buscamos a presença do Senhor, nos achamos autossuficientes. Não, eu tenho um curso de teologia, não, já estou no SEI há muito tempo, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer dessa forma, e aí sabe o que acontece? Tomamos prejuízo. Mas o Espírito de Deus fala ao teu coração nesta noite: busque a presença do Senhor. O Senhor quer ouvir a minha voz e a tua voz. O Senhor quer te dar direção naquilo que você precisa fazer. O Senhor tem o melhor para a tua vida.
pedir a direção de Deus. Um passo que seja, uma decisão, aquilo quem sabe não tem importância ao teu coração, muitas vezes pode ser uma flecha que o inimigo está trabalhando, uma situação, uma armadilha para destruir a tua casa, a tua família, teu ministério. Peça direção de Deus. Deus vai te iluminar. Eu não conheço, meu amado irmão, aquele que se aplica na oração e fica sem resposta. Eu não conheço alguém, olha, eu busquei o Senhor, eu desci na madrugada, eu busquei a direção, mas eu não sei o que fazer. Quem ora tem resposta. Quem ora tem solução. Quem ora as portas se abrem. Quem ora a cura chega. Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. E este homem, meus amados irmãos, ficou em oração, buscando a presença de Deus. E ele estava diante de uma grande incumbência. O Senhor havia colocado no seu coração a reconstrução dos muros. E quando falamos de muros, falamos de proteção. A cidade de Judá estava desprotegida. E isso, meus amados irmãos, é um grande perigo. Naquele tempo, uma cidade que não tinha os seus muros levantados, certamente era um grande alvo do inimigo. E isso estava trazendo preocupação ao coração de Neemias. E é tempo, meus amados irmãos, de levantarmos muros. Tem pessoas vivendo de qualquer forma sem proteção, sem se preocupar com o que lhe possa acontecer. E nós só levantamos muro vigiando, orando, buscando a presença do Senhor. E este homem, meus amados irmãos, vai agir desta forma. Ele vai orar, vai buscar a presença de Deus. O texto nos diz que ele era copeiro. Ser copeiro tinha uma grande responsabilidade e confiança do rei. Nós sabemos através da história que o copeiro em si, ele bebia o vinho antes do rei. Então era um cargo de confiança. E diante daquela situação, ele continuava orando, mas continuava a servir o rei da mesma forma. Eu vou repetir isso: orando e servindo ao rei da mesma forma. As portas fechadas, mas servindo ao rei da mesma forma. Sem saber o que fazer, mas servindo ao rei da mesma forma. Aleluia. Nós fomos chamados para servir, independente da circunstância, independente do que possa estar acontecendo. Nós fomos chamados para estar nesta casa de oração, servindo ao Todo-Poderoso. Aleluia. E no tempo oportuno, o Senhor vai se levantar a nosso favor. Mas não deixa de servir. Entra triste, mas entra para servir. Glória, aleluia. Vem preocupado, mas vem da mesma forma. Vem para servir. Glória a Deus. Aquele que serve alcança a vitória.
e foi servindo. E é interessante, meus amados irmãos, que ele estava numa situação favorável. Afinal de contas, tenho convicção e certeza que ele não passava fome, ele não passava sede, ele tinha vestes, tinha roupa, certamente ele também morava no palácio, certamente ele tinha uma boa cama, certamente ele tinha amigos ao seu redor, ele estava em uma situação favorável, mas a preocupação dele era o seu povo. Quando ele recebe a notícia, ele simplesmente não dá de ombro e diz: olha, o que eu posso fazer? Vamos orar nessa situação, mas não bota uma palha. Não foi isso o pensamento de Neemias. Neemias entendia, meus amados irmãos, que o problema do povo também era um problema dele. Neemias entendia, meus amados irmãos, que quando a casa do vizinho está pegando fogo, a próxima pode ser a minha. E isso está faltando, meus amados irmãos, no nosso coração, esse sentimento. Às vezes estamos recebendo notícias de algumas situações, nos lamentamos sim, mas não movemos uma palha para mudar aquela situação. E Neemias estava disposto a abrir mão do seu conforto, da sua posição, para ver o povo dele sendo exaltado. Aleluia. E Deus busca corações desta forma, que não estão simplesmente preocupados com o seu eu, com o seu compromisso, com a sua família, mas a felicidade do meu irmão também é a minha felicidade, a vitória do meu irmão também é a minha vitória. Aleluia! É isso que move o coração de um crente. Às vezes o Senhor, muitas das vezes, nos exalta, nos abençoa, faz coisas grandes na nossa vida, mas devemos olhar para o lado e entender que Deus quer usar a nossa vida para abençoar outros. Não basta simplesmente eu e você sermos abençoados, nós temos que estender a mão e saber que temos um Deus todo-poderoso que muda a história de todos. Aleluia. E Neemias continua a servir o rei. E é interessante, meus amados irmãos, que nós vamos observar que certa feita ele vai fazer como de costume, servir o vinho ao rei. Mas naquela manhã, como de costume também, o seu coração estava triste, pois ele estava preocupado com o seu povo, com a restauração dos muros de Jerusalém. Essa era a preocupação. Então ele não conseguia, meus amados irmãos, servir ao rei com um sorriso no rosto, com um semblante alegre. Por quê? O seu coração estava machucado. É interessante que Neemias, ele não tenta fingir um estado diferente ao qual ele estava vivendo. Neemias, antes de servir ao rei, fazendo aqui uma conjectura, ele não entrava no banheiro, molhava o rosto, tentava fingir um semblante ao qual não estava se passando no seu coração. E isso, meus amados irmãos, chamou a atenção do rei. Eu vejo, Neemias, que você está triste. Eu vejo que no seu coração a tristeza que está abatendo a tua alma, devido, meus amados irmãos, ele ser sincero na forma de servir. O rei observou a sua necessidade. Eu vou repetir isso. Devido à sua forma sincera de servir, o rei observou
a necessidade. Aleluia. Com o nosso Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus, não precisa, meu amado irmão, mascarar o problema. Não precisa fingir que não está nada acontecendo. Dobra o joelho e fala o que está passando no seu coração. Seja sincero diante do Rei. Se você está com raiva, fala para Ele que está com raiva. Se você está com dor, fala onde é a tua dor, porque Ele conhece o teu problema. Glória a Deus. Aleluia. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor. Tu serve a um Deus que conhece o teu problema. Tu serve a um Deus que conhece o teu problema. Aleluia. Ele conhece todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. E quando o rei observa o quadro, a situação, o rosto de Neemias, vai fazer uma pergunta: o que me pedes agora? O que quer que eu te faça, Neemias? Era o rei que estava fazendo essa pergunta. Era alguém que tinha poder na terra para mudar a situação de Neemias. Que me pedes agora? O que quer que eu te faça, Neemias? E é interessante, você vai observar no capítulo 2, no versículo de número 4. Quem sabe se fosse eu já ia falar de imediato, de uma forma clara: olha, rei, eu quero isso. Eu quero cartas, eu quero ir à minha cidade, eu quero restaurar. Mas o texto vai dizer que antes de responder ao rei aqui da terra, ele vai orar ao Deus dos céus. Aleluia. É como se Neemias estivesse dizendo: olha, o Senhor está me perguntando o que é que eu quero, mas tem uma coisa, eu vou falar com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu vou falar com o Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia. E assim ele faz. Ele ora primeiro a Deus. Quem sabe o rei Artaxerxes aguardando uma resposta, quem sabe ele demora um pouquinho em oração, buscando a presença do Eterno. Senhor, seja favorável comigo. Senhor, eu vou fazer um pedido. Senhor, coloca a tua mão, Senhor. Tu sabe do meu coração, Senhor, eu preciso de uma providência. Oh Deus amado, eu entendo que o rei da terra não tem poder. Se o Senhor, Pai, não estiver no negócio, a minha esperança é o Senhor. É o Senhor que tem o controle sobre todas as coisas. Aleluia. E quando ele ora, meus amados irmãos, ele faz o pedido, o desejo de voltar a ajudar e reconstruir os muros. Como eu imagino que o rei tinha grande carinho e respeito por Neemias, ele atende o pedido. E este homem agora começa a preparar a sua comitiva, a sua caminhada, voltando a ajudar. A distância, meus amados irmãos, aproximadamente 1.500 quilômetros, é a distância ao qual ele se encontrava até o reino de Judá. E aqui, meus amados irmãos, a partir do versículo de número 10, começa a batalha espiritual. Isso eu achei tão forte. Enquanto Neemias, o projeto estava no papel, enquanto ele estava orando, intercedendo, buscando a presença de Deus, buscando uma estratégia, o inimigo não se levantou. Mas quando ele começou a colocar em prática, o texto vai dizer que Sanbalate e Tobias vai se desagradar da postura de Neemias, mesmo sem saber qual era o propósito,
aquilo que Neemias tinha colocado no coração, o inimigo já havia se desagradado. Quando nós começamos a colocar em prática um projeto que o Senhor coloca no nosso coração, saiba que a oposição vai se levantar. E às vezes não entendemos isso. Estamos fazendo a vontade de Deus, fazendo o querer do Senhor, trabalhando na obra, é presente no grupo, é louvando, é participando na igreja, fazendo visita, é orando. E aí nós não entendemos por que muitas vezes o inimigo se levanta, quer tocar nos seus, quer tocar no seu trabalho, se desagrada de você. Você já teve essa impressão? De diante de algumas pessoas, a pessoa não gosta de você. E aí você fala, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Mas é simplesmente porque você está trabalhando no reino, fazendo a vontade do Senhor. O inimigo se levanta. Mas alegra o meu coração, meus amados irmãos, que no versículo de número 10 o inimigo se levantou, mas no versículo de número 11, a parte A do versículo vai dizer assim: e cheguei a Jerusalém. O inimigo pode se levantar, mas nós vamos chegar em Jerusalém. O inimigo pode trazer oposição, mas nós temos um destino, é a Jerusalém celestial. Ninguém pode parar a igreja. A igreja é predestinada, Moisés. A igreja do Senhor tem um destino, e é a Jerusalém celestial. Aleluia. Levante a tua mão e exalte o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Diga para o teu irmão do lado: você vai chegar em Jerusalém. Você vai chegar em Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mesmo o inimigo se levantando, eles chegaram em Jerusalém. Aleluia. Quando Neemias chega em Jerusalém, já na primeira noite, o texto nos diz que ele vai fazer uma espécie de inspeção na cidade. Ele vai fazer uma varredura. Ele quer conhecer exatamente com os seus olhos, com a sua vista, qual é o estado ao qual a sua nação estava passando. E é interessante que o texto vai nos informar que Neemias vai dizer assim, que ele não revela isso a ninguém, em secreto. Silêncio. As primeiras atitudes de Neemias foi no silêncio, trabalhando nos bastidores. Aleluia. Fazendo a vontade do Senhor, mas o projeto no coração, quietinho, sem falar com ninguém, sem expressar, sem abrir o coração. E o Senhor fala ao nosso coração: guarda esse sonho no teu coração. Esse projeto que está no teu coração foi eu que coloquei, mas guarda no teu coração. Não revela a ninguém não, porque no tempo certo, aleluia, no tempo certo, eu vou te entregar a vitória. Aleluia. E Neemias sabia a importância de analisar. E a partir do versículo de número 17, ele vai tomar 3 providências: analisar, agir e depender de Deus. São as 3 atitudes que Neemias vai tomar. Primeiro, a análise.
ele vai dizer: bem vedes vós a miséria em que estamos, e que Jerusalém está assolada e suas portas têm sido queimadas. Essa é a análise que Neemias vai fazer da situação. Logo depois, ele vai chamar o povo para ação, para agir. Na sequência do versículo 17, vai dizer assim: vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, ou desprezo, ou desonra. Versículo 18, agora ele vai declarar a dependência dele diante do Senhor, e vai dizer assim: então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável. Aleluia. Análise, ação e dependência de Deus. Anota no teu coração essa receita. Essa é a receita da vitória: analisar, agir e depender de Deus. Às vezes, irmão, nós analisamos errado. A situação não é tão crítica como nós imaginamos, ou até mesmo ao contrário. Às vezes você faz uma análise favorável, mas a situação não é tão favorável. Às vezes nós erramos na análise, e às vezes também, meu amado irmão, nós erramos na ação, na forma de agir. Quando é para ficar quieto, nós agimos. Quando é para agir, ficamos quietos. E com certeza, em um desses dois pontos, nós, muitas vezes na caminhada da nossa vida, nós somos passivos do erro, porque nós somos falhos, nós somos humanos, nem sempre nós vamos acertar, nem sempre nós vamos tomar a direção correta, mas tem algo que nós não podemos falhar: é na dependência de Deus. Você pode não saber analisar, você pode não saber agir, mas você precisa depender de Deus. Aleluia. Você precisa depender do Senhor. Aleluia. Mesmo se porventura na caminhada da sua vida você tomar algumas decisões erradas, devido à tua fidelidade, devido à tua dependência, o Senhor vai se levantar e vai te dar vitória. O Senhor vai mudar essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é dependente do Senhor chega mais longe. Oh glória. Quem é dependente do Senhor entende que não pode fazer nada, vai além. Glória a Deus. E este homem age dessa forma. A partir do capítulo 3, vou correr porque o tempo não permite, mas a partir do capítulo 3 ele começa a trabalhar na restauração. E é interessante, meus amados irmãos, que ele levanta as principais famílias de Judá, e todas estão envolvidas nesse processo de restauração. E entendemos aqui, meus amados irmãos, que era um projeto de uma forma muito clara, que o próprio Deus havia colocado no seu coração, mas ele faz questão de participar, de ser participante também junto com seus irmãos no mesmo projeto. E ele começa a envolver, e aí, meus amados irmãos, a perseguição continua de forma implacável. Nós vamos observar que o inimigo vai usar de várias ferramentas para tentar parar, retardar, melhor dizendo, a obra de Deus. No capítulo 4, o subtítulo do início do capítulo vai dizer: os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Isso nos chama a atenção, sabe por quê? O inimigo tenta retardar, atrasar. E sabe o que eu entendo? Que não era a intenção do inimigo. O inimigo queria parar a obra.
não retardar, não somente atrasar. Mas sabe por quê? Ele busca simplesmente só retardar, porque ele não tem poder. Ele não tem poder de parar aquilo que Deus colocou na tua mão para ser feito. Ele só pode atrasar, porque parar ele não pode. Por isso que vem alguns infortúnios, alguns problemas que vêm abater na nossa porta, é para fazer você atrasar, retardar. Mas nós vamos chegar ao final em nome de Jesus. Aleluia. O inimigo vai agir com zombaria, vai apontar para aqueles homens e vai dizer: olha, vocês são judeus fracos. Tem mais, esse muro que vocês estão edificando, se subir uma raposa em cima deles, vai cair. Olha que zombaria, olha que afronta. Qual foi a resposta de Neemias? Oração. Diante da zombaria, diante da afronta, a resposta de Neemias era a oração. Neemias não dizia assim: olha, não, é muita zombaria, é muita afronta, eu vou dizer poucas e boas. Não, vou na casa dessa pessoa, olha, vou falar mesmo, vou desenrolar o bolo. Não. Crente, quando sofre zombaria, vai para o joelho, vai para a oração, vai falar com o Senhor, que pode todas as coisas. O inimigo, além da zombaria, trouxe desânimo. Queria colocar desânimo no coração daqueles homens. O inimigo também, meus amados irmãos, trabalhou na questão da astúcia. No capítulo de número 6, onde nós fizemos a leitura, o pastor fez a leitura a partir do versículo de número 2, nós vamos observar que ele vai fazer um convite inusitado. Vai dizer: olha, possamos congregar junto. Mas Neemias, meus amados irmãos, tem visão espiritual. Ele sabe quem chamou ele. Observe que no versículo de número 12, Neemias vai dizer assim: e conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Isso aqui é muito lindo, meus amados irmãos. Perceba que não é um anjo que desce lá do céu e vai dar um aviso para Neemias. Ele mesmo percebeu, a percepção espiritual, discernimento espiritual do que estava acontecendo ao seu redor. Aleluia. E ele vai dar uma resposta objetiva, clara: estou fazendo uma grande obra. Oh, aleluia. É interessante que Neemias, até mesmo ele vai chamar mensageiros. Eu nem vou falar com você, dá o recado para ele lá. Eu nem vou perder o meu tempo. Estou fazendo uma grande obra. Aleluia. Estou a fazer uma grande obra. Estou a fazer uma grande obra. É como se Neemias estivesse dizendo: Deus tem coisa grande para minha vida. Eu não vou parar, não, de forma alguma, porque o Senhor tem coisa grande para minha casa, para minha família, para o meu ministério. Eu vou até o fim em nome de Jesus. Aleluia. Posso orar com a igreja, pastor, com sua permissão? Vamos nos colocar de pé, quero estar orando por você. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, essa obra terminou num tempo recorde. 52 dias. Sobre ataque do inimigo, afronta. O inimigo trabalhando de todas as formas, querendo paralisar.
E é interessante que alguns versículos vai dizer que toda vez que tinha uma afronta do inimigo, o muro se levantava mais. Toda vez que o inimigo entrava na peleja, subia um bloco, subia outro, subia mais um. E a edificação continuava. E assim é o povo de Deus. Glórias. Nós vivemos sim debaixo de afronta. O próprio Jesus vai bater no peito e vai dizer que o mundo vos odeia. Nós não somos participantes desse mundo. O mundo é contra a igreja. Mas quando o povo de Deus tem momentos de afronta e de dificuldade, é onde o povo de Deus mais cresce. Lembra no Egito? Quando o faraó decidiu afrontar o povo, açoitar o povo, versículo 12 vai dizer que o povo de Deus crescia. Aleluia. Nós temos uma direção. E eu quero estar orando agora e apresentando, meus amados irmãos, o Senhor colocar ao meu coração que um homem que fez a diferença, que foi Neemias, ele fez a diferença porque ele foi um intercessor. Ele deixou a sua situação favorável. Ele poderia muito bem ter ficado em Suzã, mas ele foi um intercessor. Eu vou deixar a minha situação favorável e eu vou me aplicar nesse trabalho pelos meus irmãos. E nós vamos orar agora, meus amados irmãos, com um objetivo. Nessa oração você não vai apresentar a sua causa, você não vai apresentar a sua necessidade, mas você vai lembrar de alguém. O Espírito de Deus vai fazer você lembrar de alguém que precisa da tua intercessão, da tua visita, de um posicionamento. Não sei se é alguém na sua casa, não sei se é seu filho, seu esposo, seu marido, mas hoje é noite de interceder, de apresentar diante do Senhor estas causas. E eu creio, meus amados irmãos, que você vai receber resposta da parte de Deus, que essa noite vai marcar a tua vida. Quando eu orei pelo meu filho, quando eu orei pelo meu esposo, o Senhor trabalhou e entrou na minha casa e teve salvação dentro do meu lar. Aleluia. Levante a tua mão comigo. Soberano e eterno Deus, nós estamos, meu Senhor, na tua casa. Tu colocaste